bem-vindos ao LideraCast. O que era bom ficou ainda melhor, porque nessa segunda temporada o LideraCast está aliado a um dos projetos do Instituto que eu mais amo, que é a Profuturo. É a feira de profissões que tem como missão ajudar os jovens e adolescentes em meio a essas escolhas profissionais e as decisões para o futuro. É isso mesmo, e para começar com tudo, vamos conversar sobre um assunto que vai direto com o coração daqueles que estão se preparando para o futuro. Então a gente vai conversar sobre aquela ansiedade que bate nesse percurso que a gente tanto tem e a gente entende bastante. Porque no fundo todo mundo já sentiu isso, né? E eu acho que por isso que esse papo de hoje e toda essa temporada é tão importante. Porque vai de encontro com o propósito da Profuturo, que é nos preparar para essas escolhas, para esses caminhos e desvendar um pouco essa ansiedade, esse mistério que existe lá. Exatamente, como de costume, o LideraCast, um podcast super especial, não poderia faltar convidados especiais. Então, para começar nesse primeiro episódio, a gente tem como convidado especial ela, que é formada pela Unesp Bauru em Psicologia, pós-graduada em Psicopedagogia pela Uniso e tem uma vasta experiência contribuindo com programas escolares de socioemocional. Ela, que atualmente faz parte do time do Colégio Portinari, que é patrocinador deste episódio. O Colégio Portinari é um espaço onde cada aluno constrói o seu futuro. Então, seja muito bem-vinda, Silmara! Olá, obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder participar de um tema tão importante para os jovens, né? A gente pouca ansiedade nessa hora, né, gente? A gente sabe, muita ansiedade. Pra gente é uma alegria ter você aqui. Seja muito bem-vinda, inclusive por ser de um dos colégios, né, que, assim, a gente vê que prepara jovens, a gente escuta bons depoimentos de quem já passou por lá, então pra gente é muito especial tê-la aqui. E pra gente já começar, a gente queria saber o que você mais tem ouvido nas conversas com os jovens quando o assunto é o futuro. Assim, acho que esse tema ele pode ser um pouco abstrato ou subjetivo em alguns momentos, né? Então, quando a gente pensa o que os jovens estão pensando sobre o futuro, o que é que você mais tem ouvido deles, assim? O que eu noto muito quando chega esse período da vida, onde você está passando por essa transição, começa a pensar sobre o futuro, aquela típica ansiedade, né? Essa não pode faltar, essa preocupação, mas assim, junto com a ansiedade do que virá, né? Do que tem por vir, a gente nota também muitas barreiras e que é muito comum na fala do jovem e que podem virar verdadeiras armadilhas que impedem ele de poder explorar todos os seus potenciais, né? E esse é um ponto que eu acho que vale muito a pena a gente conversar hoje, né? Quais são essas barreiras, essas armadilhas que acabam fazendo com que muitos sonhos não aconteçam, né? E essas inseguranças são normais na fase, mas essas barreiras a gente precisa enxergar para poder ver como transpor. Legal. Eu acho que, assim, concordo 100% com o que você falou. E um dos tópicos que eu acho que já foi muito um fantasma meu, né? Acho que um fantasma emocional, quem esteve na Profuturo presencial entende do que eu tô falando. Mas a gente tem vários fantasmas que vão com a gente nesse percurso. E um deles é a gente achar que a gente não tem tempo pra nada, né? Que a gente tá tendo que trabalhar com urgência o tempo todo. Principalmente agora, em época de vestibular, quando a gente tá saindo do ensino médio. Cara, eu preciso decidir o meu futuro, eu preciso saber o que eu vou fazer. E é isso, tem que ser certeiro, porque eu tenho que passar pela faculdade, tenho que me formar, conseguir um emprego de sucesso, construir família, e eu não tenho tempo pra isso. Por que isso afeta tanto a gente? Por que a gente tem tanto esse senso de urgência o tempo todo? A gente vive num mundo muito acelerado, né? E onde é vendido para nós uma ideia de que temos que ter sucesso, que o sucesso é linear, que ele tem que acontecer, e a gente não dá tempo para os processos. E essa coisa de imaginar que tem que acontecer é uma linha reta e eu não posso falhar no meio desse caminho, porque senão eu vou decepcionar, é muito complicado, porque coloca no momento
momento de ansiedade e de insegurança, que é normal, porque o futuro ainda está sendo construído, não tem nada definido, coloca um peso sobre os ombros. É como vida ou morte, né? Ou eu só posso acertar, eu tenho que saber sobre o futuro, sendo que ainda estou me construindo. O jovem ainda está naquela fase da construção da identidade, de descobrir os seus potenciais, as suas dificuldades, de aprender a superar. E essa coisa do eu tenho que dar certo, eu tenho que saber, eu tenho que ter um roteiro, esse roteiro é fixo, acaba engessando e acaba colocando um peso enorme nesse momento. E eu acho que vem um pouco do que você falou antes sobre insegurança, que também é diferente de medo. Eu queria entender um pouco melhor isso, assim, porque acho que insegurança é muito normal, porque acho que, como você disse, assim, é uma coisa que a gente vai desvendando. A gente tá na juventude, a gente tá se autodescobrindo, né, nesse processo. E aí, então, qual é essa diferença, assim, entre os medos, as inseguranças e como a gente pode trabalhar dentro disso? A questão do medo, ela é natural do ser humano, né? E ela tem funções protetoras, inclusive. A gente ter medo, receio, é super importante para a nossa vida. Porém, quando esse medo vira uma barreira, um bloqueio que te impede de avançar, quando ele é intenso demais, ele acaba virando realmente um bloqueio. E você acaba exaurindo ali naquele espaço sem conseguir avançar. E hoje, o jovem tem muito medo de falhar e de errar, sendo que o processo de crescimento envolve falhas, né? Envolve tentativas, erros, aprendizados. Então, quando ele não se permite falhar, esse medo acaba ficando exacerbado, né? A gente fala desregulado. Ele acaba consumindo o jovem, que muitas vezes eu vejo no dia a dia jovens que desistem antes de tentar, ou nem ao menos se permite sonhar, porque o medo de falhar acaba sendo o foco e não uma parte natural da vida. Cara, muito legal. E olha como as coisas acontecem. A gente tinha até separado uma pergunta e você já introduziu de uma maneira tão linda que eu acho que a gente já pode partir para ela, de que uma dessas maiores barreiras, desses maiores fantasmas, é esse medo de errar. Então, dicas, como transformar, né, esse medo de errar em aprendizado ou transformar erros em aprendizado, né? Quando já deu errado, a gente sabe que a gente tem que recalcular a rota e diversas vezes e que tá tudo bem. Mas como transformar esses erros em aprendizado? A primeira coisa é a gente entender essa naturalidade do erro. Por que hoje é tão difícil para o jovem se perceber errando? Essa é uma pergunta importante da gente fazer. Porque a gente vive num mundo de comparações. A gente se compara o tempo todo e a gente sempre olha para referências que não são reais. Referências de sucesso, a gente olha para as redes sociais, todo mundo está feliz, todo mundo está pleno, todo mundo está bonito. Todo mundo tem dinheiro. Todo mundo tem dinheiro. Foi fácil o processo. A gente começa a partir de um referencial que não é real e que não é nada saudável. Né? Então, a gente começa a imaginar, o jovem começa a imaginar que ele precisa só acertar, aquilo que a gente falou no início, né? E nessas comparações, ele cria um ideal de realidade que não é natural, né? Que não faz parte do processo da vida. E essa insegurança começa a instaurar. E essa coisa de nem tentar... Eu sempre comento o seguinte, para a gente enfrentar o medo, a gente tem que ver o quanto ele é importante e o quanto o errar faz parte e que você vai com medo mesmo, porque errando você vai tirar algum aprendizado, né? Mas para isso, se eu fico me comparando a quem não erra, ou acho que errar é feio, é insuficiência, eu não vou me permitir. Então, quando eu naturalizo, ou quando eu entendo, quando eu aceito o erro como algo importante para o meu crescimento, fica mais saudável lidar com ele, menos pesado lidar com ele. Então, eu sempre falo que tudo vai muito de como nós percebemos as coisas. Nós precisamos voltar, refletir, pensar sobre essa questão do erro como algo natural e importante no processo de crescimento, no processo de escolha, no processo de evolução. Então, quer trabalhar melhor o medo? Entenda sobre o medo. Comece a perceber que o medo não é um vilão. A frustração não é algo ruim. Ela é algo importante, né?
E a gente vai conversando sobre isso, mas um dos caminhos é mudar como eu percebo as coisas, para conseguir sentir esse medo de uma forma mais confiante, mais natural. Eu acho que quando a gente começa a transformar em aprendizado, né, já de não colocar como erro, né, quando a gente já muda a palavra de erro para aprendizado, eu acho que já é algo que deslancha, assim, 100%, porque a gente tá se preparando para chegar num final, né, uma linha de chegada. É um pouco do que a gente tava falando, assim, não existe esse caminho certo, esse caminho pré-determinado, não existe nada, né, o nosso futuro não tá escrito na pedra, acho que isso é legal, assim, o erro, ele é uma oportunidade de recalcular a rota, de olhar para uma outra perspectiva, e que, acho que por a gente ser de uma geração mais nova, acho que a gente tá mais próximo, assim, desses adolescentes que têm medo. Acho que isso faz muito sentido pra gente, visto que a gente vive numa geração muito ansiosa, muito medrosa, que tem medo de dar passos, né? E acho que isso também vem muito das redes sociais, um pouco. Que é a pergunta, acho que a gente queria fazer assim, o quanto você sente que as redes sociais, elas afetam nesse processo de comparação? Se existe algo que você pode trazer como dica também, que consiga fazer com que a gente deixe um pouco de lado essa vida perfeita, que é idealizada pelas redes sociais, para vir para um setor mais tangível, assim, né? Para a vida real. Olha, as redes sociais, eu sempre falo, é muito complicado a gente vilanizar alguma coisa ou dizer para o jovem não esteja lá, saia, porque ela faz parte da vida de vocês. Ela é natural, vocês nasceram nesse meio. Mas a questão é o quão consciente vocês são desse ambiente onde vocês estão. O quanto vocês se questionam, até que ponto ele está sendo favorável e até que ponto ele está sendo tóxico ou te adoecendo. Então, o problema não é estar lá, o problema é estar lá automaticamente, é estar lá sem se questionar. Eu sempre falo que esse é um universo onde a gente não vai poder sair dele. A nossa vida está em meio às redes sociais, em meio à tecnologia, em meio ao mundo digital. Mas o problema não é estar aí, o problema é estar aí feito um zumbi, inconsciente, só sendo, vamos dizer assim, manipulado por tudo que acontece lá. Eu, como trabalho em escolas, né, como disse, né, no Colégio Portinari, em outros colégios também, o que eu percebo é que o jovem, quando ele vai prestar um vestibular ou ele vai fazer alguma coisa que não deu certo, ele some das redes sociais. Ele deixa de existir naquele universo, porque ali é um universo onde só permite a excelência, só o sucesso. Então, a gente questiona isso, né? Onde estão os jovens que não conseguiram da primeira vez ou que tiveram que reformular suas rotas, tentaram um curso, não se identificaram, foram para um outro, né? Que estão construindo uma bela história evolutiva de processos, mas que desaparecem, porque lá nas redes sociais só estão os que estão naquela linearidade, né? Tá tudo linear, só conseguindo as coisas naquele roteiro supersônico, né? Rapidinho. Ou então, por exemplo, um outro questionamento que eu faço: onde estão os jovens que fazem as opções não tradicionais de profissão? Né? Porque vocês são tão estimulados para ser tanta coisa na vida desde cedo, estão no meio da tecnologia, conhecendo sobre tudo no mundo, mas na hora de escolher as profissões, só vale 2 ou 3. Né? Do pai, a do vô, né? A que a mãe esperava que você fosse. E aí? Né? Aonde estão os jovens que tem que, né? Porque muita gente ou fica frustrado matando as suas potencialidades e não se permitindo tentar profissões que não tenham tanto status, ou então eles desaparecem porque se envergonham de não estar espelhando aquilo que se espera deles. Então, ir para as redes sociais, legal, mas estar lá inconsciente não é legal e não é saudável. Deixa eu fugir um pouco das redes sociais, pegando esse gancho da última fala de que esperam da gente, né? E eu acho que isso é muito forte quando a gente tá nesse processo de escolha de profissão e de que, ainda assim, hoje a nossa juventude ela é muito pressionada para seguir um lado que é pré-determinado para eles. Então, tem sim ainda pais que esperam que o filho seja um advogado, seja um médico. E, pessoalmente falando, eu escolhi uma profissão que com 15 anos eu achava que eu nunca faria.
Porque pra mim, com 15 anos, eu seria um advogado ou um médico. E graças a Deus em casa eu sempre fui muito livre. Mas eu sei que ainda tem pessoas que não têm essa liberdade de escolha e que o pai ainda quer que siga um caminho que foi traçado para ele há 10 anos atrás. Então, assim, eu queria ouvir de você dicas para esses adolescentes que escolheram por si só, estão super bem resolvidos com a profissão que querem, mas ainda precisam conversar com o pai, como que ele pode chegar para ter essa conversa, como ele pode se preparar o outro, porque eu acho que é uma parte onde que não deve ter dor nesse processo, mas que ainda assim é difícil. Como lidar com essa quebra de expectativa, né? Isso. Que muitas vezes é imposta sobre nós e a gente nem pediu, né? Assim, Isso. às vezes o adolescente, ele só quer ser publicitário, Exato. por exemplo. E não é a expectativa da família ali, né? Uma das coisas que eu acho que é a base para o ser humano é a questão do respeito e do diálogo, né? Então, a primeira coisa, ambos precisam procurar esse canal, porque a gente tem que entender que os pais viveram em outro mundo, em uma outra perspectiva. Eles estão preocupados em que os filhos tenham uma garantia de sobrevivência. Não é por mal essa visão do pai. Ele não quer tolir, ele não quer podar o filho, mas ele tem medos, ele tem preocupações. E ele vem de um mundo onde a segurança foi ensinada para ele por um determinado caminho. E é difícil para ele entender que esse novo mundo que está chegando tem muitas outras variáveis que ele ainda muitas vezes não percebeu, não teve contato com elas. E o jovem precisa trazer isso para os pais, conversar sobre essas transformações que estão tendo nas profissões, esse surgimento de novas possibilidades, e esse diálogo e esse respeito pelo universo de cada um que pode ajudar, e não é fácil, né? Sabemos, mas é a base de tudo. Né? Não adianta o filho só se sentir vítima também da situação e olhar para esse pai como um vilão, porque esse pai não é um vilão, ele está sendo movido por aquilo que ele percebe. Então, se ele quer um caminho mais tranquilo, ele precisa aprender e trazer esse pai para essa conversa, né? E explicar esse mundo para esse pai. E assim, como, se a gente pensar nesse pai que já idealizou, como você poderia dar de dica, assim, como esse adolescente ele poderia conduzir essa conversa, por exemplo, porque acho que talvez em alguns momentos a gente já tenha até passado por isso, assim, a gente tenta conversar com alguém mais velho pra ajudar a idealizar, pra ajudar a enxergar, às vezes até pra ajudar a nos ajudar a entender o que nós estamos sentindo, as nossas percepções, e às vezes pode ser um balde de água fria. Então, como você diria que é possível, assim, se é que existe uma forma, de ter essas conversas sem se frustrar, sem quebrar a expectativa, conseguindo compreender? Ana, eu já vou falar aquilo que a gente está desde o início da nossa conversa. Tem frustração, tem quebra de expectativa e tem dor nesse processo. E tá tudo bem, porque são dois mundos diferentes conversando e um com dificuldade de entender o outro. Então, a principal dica que eu dou para o jovem, principalmente, é primeiro se organize. Vá você conhecer, né? Busque informação. Vocês trabalham em um projeto maravilhoso que produz muito material, né? E cria possibilidades para esse jovem. O jovem, vamos usar a tecnologia a favor. A gente está falando dos problemas, né, do mundo digital, mas o mundo digital também apresenta muitas soluções, né? Entrar lá dentro, conhecer sobre o mundo, conhecer sobre as profissões, para quando se organizou, entendeu esse processo, ele vai ter mais condições de explicar para os pais. E ainda que os pais não consigam entender ou estejam inflexíveis porque vieram de outro momento histórico, esse jovem já se desenvolveu, porque para tentar dialogar com o pai, ele teve que entender mais a respeito. E ele vai ter mais autoconfiança, e se ele precisar lidar com algum obstáculo com relação aos pais, ele vai entender o porquê que ele está pagando aquele preço. Sabe, de às vezes não atender a expectativa dos pais. Então, essa busca de maior conhecimento para poder lidar com os pais já está fazendo com que ele amadureça. E que vem muito do autoconhecimento também. Exatamente. Como eu posso explicar alguma coisa para alguém que eu mesmo não estou entendendo? Como eu posso defender uma ideia que eu mesmo não sei muito sobre ela? Então, eu falo, a busca
por conhecer mais sobre aquilo que você anseia. E é normal que se tenha dúvida. O que a gente falou? Um jovem que tem muita informação, um jovem que teve muito estímulo, ele vai se sentir perdido. E no mundo que tem tantas possibilidades, e tá tudo bem. A questão é buscar, entender, organizar tudo isso dentro de si para poder comunicar isso com o outro. Nossa, fez muito sentido agora, né? Porque quem me conhece sabe que há 2 anos atrás eu tinha muitas ramificações na minha cabeça. Mas acho que é muito disso, né? De que ter muito estímulo, ter muita informação, a gente acaba sendo aberto para muitas coisas. E aí a gente fica nesse processo de, meu Deus, não sei o que eu faço, porque eu gosto de tudo, eu gosto de muita coisa e eu me vejo fazendo muita coisa. E aí acho que nesse processo de autoconhecimento, de descoberta, tem várias frentes que a gente pode buscar para poder, né, ajudar a gente nesse processo. E agora uma pergunta mais direta é entre conversar com pessoas mais experientes, que sejam já no processo, na jornada que a gente busca, que a gente tem interesse, ajuda ou não? A gente conversa ou não? Pode pesar mais se a gente for buscar essas referências ou existe outro processo, uma outra dica aí que a gente pode fazer nesse percurso aí que pode ajudar a gente? Eu costumo dividir em 3 momentos, né? Essa questão o primeiro, a gente precisa olhar para si. Né? Quem eu sou, qual é a minha história, as minhas habilidades, as minhas dificuldades, os preços que eu estou disposto a pagar, o que eu imagino para o meu futuro. Porque profissão ou carreira boa ou ruim, de quem estamos falando? O que é ótimo para um é péssimo para o outro. Engenharia é maravilhosa para algumas pessoas e é péssima para outras. Então, né? Se imaginar. Então, a gente precisa pensar, o primeiro passo, olha para você. Né? Olha para sua história, para quem você é, imagina, faz esboços do futuro, como você se imagina no futuro, sabe, elabora, né? Olha, se organiza. Depois, faça o mesmo com relação às possibilidades que estão à sua frente. Pesquisa, como a gente falou, vai para a internet, vai para os projetos, para os lugares que podem te dar informação a respeito. E converse, sim, com pessoas que já atuam ou que estudam aquilo ou que se preparam para aquilo, entendeu? Converse com pessoas, conversar é muito importante. Não porque o outro vai te ensinar o caminho, porque não existe caminho perfeito. O caminho que foi ótimo para um pode não ser o seu caminho, mas ter referências, né? Compartilhar experiências, entender a perspectiva de outras pessoas, pode abrir em você campos que você jamais imaginaria sozinho. O teu campo de visão vai até aonde a tua visão alcança. E a troca de experiência com outras pessoas vai ampliar o seu horizonte. Então, eu acho super válido nessa segunda etapa, para depois ter a etapa da tomada de decisões. E como? Porque aí, né, a gente tá construindo nosso caminho aqui. Então, a gente falou um pouco sobre a influência negativa que as redes sociais têm, e aí a forma como a gente pode se inspirar, né, em outras pessoas. E no ambiente digital, a gente consegue ter uma inspiração positiva? A gente consegue separar um pouco ou ser intencional de alguma forma com o que a gente consome entre o que nos estimula, o que é positivo, separando daquilo que é tóxico de uma realidade distante, sabe, inexistente? Sem dúvida alguma. Né? No ambiente digital, como a gente falou, ali não é uma fonte só de adoecimento ou toxicidade. Ali nós também temos referência de pessoas que estão influenciando positivamente, estimulando. Então, a primeira pergunta é essa: esteja lá de uma forma crítica, né? Quem são as pessoas que estão te ensinando a sonhar, a buscar coisas que ampliem os seus potenciais? Por exemplo, se você está na fase de escolher sobre profissões, procure pessoas que comunicam sobre isso, que compartilham suas experiências. Agora, se essas experiências estão fazendo você superar barreiras e se ampliar, fortalecer, elas são saudáveis. Agora, se elas são
né, somente apontando para caminhos que fecham, que causam só peso. É claro que quem está compartilhando saudável também mostra obstáculos, também mostra as dificuldades, mas no sentido de fazer você pensar, não no sentido de tolir e de cortar as asas e impedir o sonho. Então, essa análise, isso é saudável ou não é saudável? Isso está me ajudando, está contribuindo para a minha vida, ou isso só está pesando e me intoxicando? Eu vi só uma referência ou eu busquei mais de uma referência? Quem são as pessoas que estão ligadas a essa referência que eu estou tendo? São questionamentos importantes. Tal. E, Silmara, você tem 15 anos de experiência nesse percurso aí. Você acha que com toda essa chegada da internet, com toda essa evolução do mundo, isso vem agravando mais esse processo aí que os adolescentes estão tendo? Ou você acha que tá normal? Como que tem sido essa evolução aí? Porque a gente já comentou muito na primeira temporada que a juventude vem mudando, vem se modificando e vem moldando conforme o mundo vem fazendo toda essa mudança. Você acha que teve essa diferença? Teve esse impacto? Na verdade, Pedro, foi até interessante essa pergunta que você fez, porque eu tenho 30 anos de experiência. Eu comecei primeiro nas organizações, nas empresas, então eu contratava. E o que me fez vir para a educação foi justamente isso. Porque há uns 20 anos atrás, uns 18 anos, eu comecei a receber jovens dentro das empresas que estavam me preocupando. Porque eles chegavam, eles tinham uma ótima formação, eles tinham várias habilidades, mas eles não conseguiam ficar. Mesmo eles tendo potencial para ficar dentro das organizações, para fazer uma bela carreira, nas primeiras frustrações eles já iam embora. Ou passado alguns meses eles já não conseguiam mais tolerar o ambiente. Então eles não estavam, eu percebia que havia uma educação formal muito boa, mas uma educação para a vida muito frágil. E aí eu falei, eu quero trabalhar com isso. Eu quero ajudar esses jovens a serem mais saudáveis, mais fortalecidos, porque vida é frustração, porque as coisas não acontecem de forma imediata, porque a vida é um processo, ela leva um tempo para que as coisas possam acontecer. E foi nesse momento que eu fiz a transição de carreira da parte das empresas, do organizacional para a educação, para ter esse foco mais, preparar alguém para o futuro é preparar para a vida, porque o futuro envolve tudo, e não só a questão acadêmica. E profissional também, né? E assim, que interessante, porque era justamente uma curiosidade que eu tava de entender sobre a sua trajetória profissional também, porque quando a gente pensa no futuro e a gente discute muito sobre isso, às vezes parece ter uma receita de bolo, né? Você vai fazer uma faculdade e aí você vai trabalhar nisso pro resto da sua vida e aí você vai ser muito feliz, e aí você vai ser promovido, e aí você vai ganhar bem. E às vezes é não linear, como a gente estava falando, né? Às vezes a gente pensa que entra num lugar que vai fazer carreira, que se encontrou, e aí passa um ano e você vê que existem outras oportunidades, outros campos. E eu queria entender, assim, como a gente pode lidar com esse recálculo de rota, às vezes lidar com essa questão de que não existe receita de bolo. Você não precisa... Porque acho que isso vem também muito de antigamente, né? Os pais que entravam na empresa e aí ficavam até se aposentar. E aí passava uma coisa meio geracional, assim, né? Passava de pai para filho, entrar na mesma empresa e tem aquele sonho. E eu acho lindo, acho super bacana quem faz isso, né? Quem segue isso. Mas do outro, assim, na outra ponta, do outro lado, para as pessoas que... talvez em algum momento até sonharam com isso, até desejaram isso, mas não foi a realidade, foi uma frustração. Como que a gente pode lidar, assim, e entender que não existe essa receita de bolo? Não é algo pronto. Que tá tudo bem, né? E que tá tudo bem, recalcular a rota, mudar. Eu acredito muito que daqui para frente vai ser muito mais movimento do que a constância do que foi no passado, né? Porque é um mundo, como a gente falou, acelerado, que se transforma o tempo todo, com muitas possibilidades a todo momento. Você querer colocar uma pessoa fixa demais nesse mundo de transformação, parece que não acompanha
acompanha, então não tem receita, mas acompanhar o movimento com naturalidade, entendendo que a gente muda ao longo do nosso caminho. A primeira coisa que eu trabalho com os jovens que me procuram para orientação é a seguinte: olha, você não tem que fazer uma escolha para o resto da sua vida, porque escolher algo para o resto da sua vida aos 17 anos é assustador. É um peso. É um peso, você não vai se considerar capaz para aquilo. Você precisa fazer uma escolha consciente. Você precisa pensar sobre o que você vai escolher, para que isso lhe abra portas, para que isso lhe gere independência, para que você possa recalcular suas rotas e fazer como se fosse em processo, porque você vai mudar ao longo da tua vida. E ao longo da tua vida, se você tiver uma mala de ferramentas legal, você pode ir construindo novas oportunidades. Então, o que eu sempre indico, não pare. Se você está na dúvida, faça alguma coisa, faça algum curso, converse com alguém, vá se preparando de outras formas. Só não vale a inércia. Porque quando você para totalmente, aí para você se movimentar, aquilo que a gente falou da autoestima, da autoconfiança, você começa a duvidar de que você é capaz. Mas se você estiver em movimento, mesmo que você faça uma coisa que você acha que não tem nada a ver, aquele aprendizado, aquele movimento vai te propiciar conhecer pessoas, vai te propiciar alguma coisa que pode virar uma ferramenta para suas novas trajetórias. Para os seus possíveis novos caminhos. Eu falo que no mundo de tanta transformação, estar em movimento, adquirindo habilidades, ferramentas, parando, analisando o que faz sentido para essa etapa. Né? Se eu não estou feliz com essa etapa, ou se ela não está mais me preenchendo, o que eu já tenho de ferramentas e o que eu preciso buscar de ferramentas para que eu possa continuar. Né, para que eu possa migrar para uma outra coisa, mudar para uma outra coisa. Então, vocês percebem que é muito mais sobre movimento, sobre aprendizado, e que nesse aprendizado envolve frustração, envolve erro, envolve falhas, envolve recalcular rotas, e com isso, fortalecimento e aprendizagem. Eu acho que o mais difícil é entender que tá tudo bem. Acho que, assim, ao contrário do que a gente espera, essa é a receita, né? É que vão ter doses de frustração, vão ter doses de erro, vão ter doses de aprendizado, e que aí tudo isso vai construindo meio que o nosso bolo, vamos dizer assim, né? Tal. Silmara, trazendo agora assim, acho que para cereja do bolo do episódio, né, sobre vestibular, sobre esse processo, né, sobre essa porta de entrada para esse universo tão vasto. Acho que você é super acostumada com jovens que estão nessa fase, né, porque o colégio super prepara. Todo ano a gente vê, né, muitos adolescentes e alunos que entram em universidades. Como que é esse processo? Você que está na ponta e vê, como que está sendo esse processo para os adolescentes? Tem piorado mais a cada ano que passa? Porque a gente vê, né, que cada vez que passa está mais difícil ainda você ingressar no ensino superior. Então, assim, a cada ano que passa, vagas parece que diminui, nota de corte parece que aumenta. Então, como tem sido esse processo para você que está na ponta? Como que os adolescentes estão se sentindo? Eles, se a gente não der apoio e um cuidado, às vezes até adoecem. Então, é muita pressão, é muito se perceber pequeno para o desafio. Teve a pandemia, que também teve um impacto, e aí a gente vê todo esse processo. Então, é muito importante que o jovem entenda que, às vezes, não dá certo de primeira, e está tudo bem. Agora, o que ele precisa é a quem eu posso recorrer, que plano eu posso fazer, eu preciso de ajuda, eu preciso me organizar, porque não basta desejar. Hoje nós temos um jovem que ele é muito bom de desejar coisas, de sonhar grandes voos, mas ele ainda tem um pouco de dificuldade de como eu faço. Né? E entender que não faz sozinho e que está tudo bem, que precisa de ajuda, que precisa de orientação, que precisa de informação e que precisa de planejamento, de ir por passos. E que cada passo que ele der, se ele estiver indo para uma direção, ele está avançando. Uma coisa interessante, eu vejo jovens lutando, sendo guerreiros, se superando a cada dia, e na comparação, ele olha para o outro e ele acha que o outro está melhor que ele joga tudo fora. E isso é muito complicado e muito adoecedor, porque a pessoa se sente gastando energia e sempre insuficiente. Então, o modelo é outro, né? A referência é outra. Você tem que olhar, porque as suas dificuldades são diferentes da do seu colega. Então, quais são as suas?
né? E o que você pode fazer sobre elas? Você consegue sozinho? Você precisa de ajuda? Pode ser que seu caminho leve mais tempo, e isso não quer dizer que você não é capaz ou que você não pode traçar outros caminhos, outras trajetórias, né? Outras trajetórias. Então, esse pensar, né, sobre etapas, sobre processos, sobre ajuda, sobre planejamento, sobre apoio, sobre recursos, sobre como eu vou fazer, ele é fundamental, sabe? E esse diminuir essa voz que toda vez que você não consegue, então tá bom, não sou capaz, ou então, olha, o outro tá melhor que eu. A gente precisa também celebrar os pequenos passos. Eu evoluí nisso aqui, eu não sabia, agora eu sei. Eu não conseguia fazer isso, agora eu faço, né? Então, quando você celebra os seus passos, independente de não ter chegado ainda ou de não ser perfeito, você tem mais combustível para continuar avançando. Isso é muito importante. E é interessante porque a gente tá sempre evoluindo, né? A gente tá nesse processo e às vezes não é muito fácil ser resiliente, se tornar resiliente, né? E eu acho que é um pouco assim, essas coisas que a gente vai aprendendo, e se a gente começa mais cedo, obviamente, acho que depois de um tempo se tornam mais fáceis, mais rapidamente, é porque a gente vai levar pro resto da vida, porque a gente vai levar pro mercado de trabalho, a gente vai levar pra relacionamento. Então, acho que quando a gente é adolescente, é muito aplicado a esse momento, né? A esse espaço-tempo de vida que a gente tá vivendo, de tomada de decisão. Mas depois são habilidades que a gente leva pro mercado de trabalho, por exemplo. Porque no mercado de trabalho a gente tem muitas frustrações. Exatamente. Às vezes, e aí são os exemplos que a gente estava trazendo, né? Da empresa que a gente tinha expectativa e aí não é aquilo e a gente se frustra. Então, acho que a resiliência também é uma palavra-chave de entender esse processo, né? Com certeza. E a resiliência e essa superação da frustração, porque, eu não tenho como ser autoconfiante, eu falo que autoconfiança não se aprende na teoria, é na prática. E como eu me torno autoconfiante ou desenvolvo a minha autoestima de acreditar que eu tenho valor? É superando as dificuldades. Então, se a gente não se frustrar, que autoconfiança eu vou ter? Como é que eu vou aprender a acreditar em mim? Então, são coisas que estão totalmente interligadas. Se eu preciso me tornar resiliente, porque a vida vai me apresentar dificuldades. Porque eu não vou ser bom em tudo, porque nem tudo vai acontecer de primeira, porque às vezes eu vou tentar caminhos e eles não vão ser para mim, eu vou precisar tentar novos caminhos. Então, resiliência, autoconfiança, autoestima, são coisas que só são adquiridas enfrentando, lidando com os medos. Não é a pessoa falar, eu vou esperar passar o medo para eu tentar. Não. O medo não passa nunca. Ele não vai passar. A insegurança faz parte do processo, vai com medo mesmo, né? Sim. Vai com medo mesmo e tenta olhar aquele enfrentamento, mesmo que você não tenha conseguido êxito ou sido perfeito, você avançou. Né? Teve valor. Só de você ter lidado com medo para tentar, isso significa muito. Né? E aí eu tenho uma coisa que eu não posso deixar de falar, que eu sempre falo para todo mundo que eu oriento. Sempre vai ter uma dor envolvida. E às vezes o jovem ele se ilude, ele se engana, ele fala assim, eu não vou fazer isso porque senão vai doer. Eu vou me frustrar, eu não vou conseguir, eu quero fugir dessa dor. Só que a fuga também gera uma dor. E de tanto fugir, tem jovem que não está vivendo, não está desenvolvendo seus potenciais, não está se arriscando. E essa dor do vazio, da sensação de existência sem movimento, às vezes ela é muito pior do que a do enfrentamento. Né? Então você precisa escolher que dor eu quero lidar. A dor que movimenta, que promove, que me faz evoluir, ou a dor de uma falsa perfeição, mas porque não arriscou, não se expôs e ficou imóvel, parado. Né? Qual dor dessa é a que leva a gente a se desenvolver e escrever a nossa história? Então, a gente sempre vai lidar com dores. A gente precisa escolher qual delas será mais saudável. Uau. Eu acho que tudo gera no autoconhecimento, né? Porque é aquilo, né? Quando a gente conhece, a gente tem domínio. Isso são para coisas, são para momentos e é pra gente também, vida. Né? Então, quando a gente se conhece, a gente tem domínio sobre a gente, sobre os nossos medos, sobre as nossas dores, sobre tudo. Então, a gente tá caminhando pro final do episódio, mas eu acho que a gente tem deixado, né, um conteúdo excelente, acho que vai ajudar muita gente.
E agora, assim, voltando mais direcionado também para os vestibulandos, tem a galera que tem muito medo de ir e às vezes acaba desistindo nesse caminho, mas tem a galera que também vai com força e que aí acaba também, às vezes, se adoecendo num processo de autocobrança e de que morre pro mundo, se desliga de tudo. Então, assim, dicas de como ter uma rotina saudável nesse momento. Então, assim, porque vai reverberar, né? Quando você tem uma rotina que vai exigir muito de você, vai reverberar em algo que talvez não seja tão positivo e pode acabar adoecendo você mentalmente e até mesmo fisicamente, né? Então, como dosar, né? Acho que é essa a palavra, como dosar. De novo, respeito, né? Ninguém enfrenta um grande desafio, como vestibular, concurso ou qualquer outro grande desafio da vida, se abandonando. E é o que mais as pessoas fazem, né? Elas mergulham, às vezes, e alguma coisa boa como foco, se ele for desmedido, se ele for desregulado, a pessoa fica tão focada naquilo que ela se abandona. Deixa o autocuidado, não se alimenta, não dorme, fica focado, obcecado. E o abandono tem um preço. Né? Aí eu conheço muitos jovens que eles se preparam muito, mas adoecem na hora da prova, porque se abandonaram na parte do autocuidado. Então, é uma questão desafiadora, mas é uma questão extremamente importante. Tudo começa do alicerce que somos nós mesmos, né? Não vai ser nos abandonando e deixando de nos cuidar que a gente vai conseguir dar conta de um grande desafio. É o oposto. Quanto mais a gente cuida, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se percebe, mais a gente consegue dosar. Com planejamento, né, com apoio. Isso aí é fundamental para a gente conseguir enfrentar um grande desafio. É isso, gente, que é muito interessante, assim, porque a gente já tá ficando mais velho, né, e é curioso, assim, também, a gente chega no instituto muito jovem, passa pelos projetos, se apaixona, continua aqui. E aí o tempo vai passando e é legal refletir. E enquanto a gente conversava, não sei se pra você também, mas pra mim, assim, parece que passou um filme na cabeça. Desse processo de decisões, de escolhas. Porque pra mim não foi linear, por exemplo. Eu saí do ensino médio, não enxergava possibilidade de faculdade, de curso. Dani lembra, entrei pra estagiar no instituto perdida. Uma hora queria fazer administração, outra hora falei que queria fazer serviço social, coisas super desconexas com quem eu sou. E aí, antes de todo esse processo, eu falei, quer saber, não vou fazer faculdade, eu vou ter um tempo pra mim. Fui fazer um curso de autoconhecimento lá perto de uma fazenda do Paraná, onde eu era voluntária. Assim, coisas, acho que nesse processo de descoberta, pra depois voltar e falar assim, bom, agora eu me sinto pronta. E acho que o legal também, até pra gente encerrar o nosso episódio, a gente não quer acabar. Mas, pra encerrar, é entender também que as universidades públicas não são o único caminho, Com né? certeza. Existem bolsas, existe ProUni, Sisu, FIES, existem as bolsas das próprias universidades, né? Que a gente pode, de alguma forma, nem que seja 50%, 100% se a gente for contemplado, as universidades públicas, elas não são o único caminho, né? Existe o Univesp, por exemplo, que é do governo. Existem cursos técnicos, que é as ETECs, a FATEC, agora que a gente vai ter uma FATEC em Lençóis Paulista. Então, existem outras possibilidades, né? Achei super legal você ressaltar isso, porque lembra que eu falei que o que é adoecedor quando a gente estimula tanto essa criança a acreditar no mundo, explorar o mundo e depois quer dar um único caminho para ela. Sendo Exato. que o universo é vasto e que as possibilidades são vastas, isso é adoecedor. Então, a gente precisa estimular desde cedo, mas precisa ampliar os caminhos quando a pessoa está começando a dar esse espaço para a vida adulta. E existem muitos caminhos, né? O Centro de Formação Municipal, por exemplo, aqui de Lençóis, tem vários cursos gratuitos. Sebrae, Senac, que tem cursos que acontecem aqui em Lençóis Paulista. Acho que são outras oportunidades, né? Outras formas que a gente pode olhar. E acho que vem muito também do que você disse. Vamos usar a internet, o mundo digital aliado a isso, né? A isso. Esses cursos, eles estão disponíveis, eles são veiculados, comunicados. Tem o PAT, tem, acho que, inúmeros caminhos possíveis, né? Tanto para nós que somos... nós adolescentes, eu ia falar. Mas tanto para os adolescentes quanto para nós que somos jovens, assim, eu sou entender. Uma criança ainda. Sua barba não parece. Mas entender que
existem esses outros caminhos, né? Ser empreendedor, trabalhar com projeto social. São inúmeros, né? Não são só as atividades tradicionais. Resumindo, vida é movimento, né? E aprendizado. Totalmente. Esteja em movimento, esteja aprendendo e as coisas vão estar saudáveis, né? Nos movimentos a gente vai se encontrando. Totalmente. E é com isso que a gente encerra, então. Acho que foi tão resume rápido, bem, né? Meu Deus do céu. Foi. Na verdade, eu queria só pra encerrar de vez, né? Eu sei que o episódio inteiro foi uma mensagem pra todos que estão perdidos, mas pra finalizar, a cereja do bolo, qual a mensagem que você gostaria de deixar para aqueles que estão perdidos, estão nesse processo, estão desesperados? Qual é a mensagem principal que você queria deixar? Estar perdido não é ruim, é bom. Quem está perdido está em busca, né? Está se sentindo incompleto. E essa é só não desesperar, né? E não achar que vai ser sozinho também. Tá tudo bem conversar, tá tudo bem procurar ajuda, tá tudo bem procurar informação, né? Você estar perdido é uma parte da nossa vida. Se a gente tivesse completo o tempo todo, a gente estaria estagnado. Então, estar em busca não é ruim e isso faz parte da juventude. Acalme-se, respire e procure apoio, converse, né? Procure apoio da sua família, dos seus professores, do Lidera Jovem, do Profuturo, busque recursos, né? Apenas não paralise. Vá com medo mesmo, mas continue em movimento e aprendendo sempre. Maravilhoso. Obrigada, Silmara, por participar com a gente. Obrigada, Colégio de Portinari, pelo patrocínio desse episódio. E em breve tem mais. Esse é só o primeiro episódio da segunda temporada do LideraCast. A gente tá muito ansioso. Vai vir uma gente muito legal. De empresas bem legais aqui de Lençóis, vocês não podem perder. Exatamente. Então, o LideraCast, vozes que inspiram, histórias que se transformam. Instituto Lidera Jovem, uma semente de possibilidades. Para saber mais, acesse nossas redes sociais, @Instituto Lidera Jovem ou o nosso site liderajovem.org. A gente espera vocês nos próximos. Tchau! Tchau, tchau!